Boa noite. Olá, boa noite. Cá estamos nós para o live deste serão. Aqui um bocadinho a música mais baixa. Alô, Raquel, meu amor, Dorinha. Boa noite a todos, a todas. Olá, Paula. Dorinha. Vou deixar-vos chegar a tribo cósmica, como diz a nossa querida Ana. Hoje está assim uma noite fantástica. Eu ontem à noite deu-me assim umas saudades enormes da minha filha. Ela está aqui no Algarve com os meus pais. E então hoje meti-me num comboio e vim para baixo. E então decidi fazer o live aqui, aqui fora. Está Marisa, alô meu amor. Está uma noite espetacular aqui no Algarve. Vamos apanhar aqui a altura em que o dia vai acabar e a noite vai começar. Emília. Oh meu amor. E antes de mais quero agradecer imenso a vossa presença, estarem aqui, porque de facto é a vossa energia que faz estes lives. E Sandra, Tecas, alô. E eu propus este live porque... Alô, Sandrinha. Propus este live porque sou muitas vezes solicitada para falar sobre o desenvolvimento espiritual. E é um tema que eu gosto bastante. E penso que pode ser interessante para vocês hoje participarem no live. Porque já tinha saudades de ver a Eva. Oh, Tecas, obrigada, amor. Então, como eu estava a dizer, gostava de deixar aberta aqui a oportunidade de vocês hoje colocarem questões, porque fazem muitas perguntas acerca deste tema. Eu tenho aqui em mente alguns temas que penso que são importantes falar sobre o desenvolvimento espiritual. Mas, no entanto, como costumam fazer muitas perguntas, eu gostava mesmo que vocês participassem e fizessem as questões que sentem que gostavam de saber aqui a minha opinião, porque vale o que vale, não é? Só meter aqui um bocadinho mais baixo. Se a música estiver muito alta, digam. Eu estava aqui a ouvir a música de harpa do Filipe. Vocês já devem saber quem é o Filipe Pinto Soares, que toca umas músicas maravilhosas. Então, Soraya, Catarina. Primeira vez que estou em direto. Ah, uau, bem-vinda! Então, olhem lá esta lua espetacular que está. Bem, antes de mais, vou ter que virar assim aqui o ecrã para depois o live vir para o nosso Instagram. Então, epá, que lua espetacular, vocês já viram? Está bom, eu tenho mesmo que virar a câmera, sabem? Porque a lua está linda, não está, Marisa? Ok. Nada, Soraya, bem-vinda. Então, este tema do desenvolvimento espiritual. Eu penso que para iniciarmos este tema de hoje, é importante então começarmos por abordar a questão do que é o espírito, para depois então percebermos como é que o desenvolvimento se processa. E a primeira coisa que eu gostava de falar no tema de hoje é acerca de o que é então o espírito. E eu por acaso hoje vinha na viagem para baixo, vinha no comboio, e vinha a ter aqui uma epifania e vou partilhar convosco. E foi assim uma imagem que eu tive, como se fosse uma construção minha ou um acesso a algum tipo de informação em que eu estava a sentir
o que é que estava antes, o que é que existia antes da criação, do processo da criação. Eu tive assim uma imagem e uma sensação de absoluto, de unidade e de luz incrível. Eu lembro que vinha no comboio, cheio nos olhos, vinha a pensar, de facto o Espírito é luz. E antes da criação existir, Danny! Antes da criação existir, dizem os cientistas que havia um vazio dormente. O próprio Matias utiliza esta expressão. É como se fosse Deus, na sua condição de mente cósmica, okay? Em que no momento em que ele fez a primeira projeção e criou todas as dimensões que deram origem à existência, à criação, alô a todas, estamos presentes, estamos, sim senhora Sandrinha. Então eu comecei a ter assim uma epifania, em que no momento do Big Bang foi quando houve assim a primeira projeção dessa luz, dessa mente cósmica, e no momento em que isso aconteceu, todas as dimensões se formaram entre si para que pudessem então dar origem àquilo que nós entendemos como o universo ou a criação. Então, voltando aqui à questão do Espírito, se nós pensarmos no The Holy Spirit, no Espírito Santo, é esta luz, é esta primeira projeção, é esta mente cósmica que teve a necessidade ou a intenção de se conhecer em potencial. Então, eu diria que o Espírito que habita em nós é uma projeção dessa grande mente cósmica num processo de conhecer o potencial evolutivo. Então, para nós compreendermos a questão do desenvolvimento espiritual, vamos então considerar que somos uma projeção dessa mente cósmica de Deus, do todo, da luz, como preferirem chamar, nas várias jornadas de experiências e vivências, para então compreender o potencial que se pode transformar. Boa noite, Paula. Olha a Regininha, boa noite. Então, o que é o Espírito? O que é o nosso Espírito? O nosso Espírito é então uma projeção dessa mente cósmica que vai ter oportunidade de evoluir dentro de várias dimensões. Eu já fiz aqui lives sobre as dimensões, portanto, existem várias dimensões. Como vocês sabem, aquela que nós habitamos agora nesta estrutura é a dimensão mais densa, é a terceira dimensão, é a dimensão da matéria, ok? E eu penso que o propósito do Espírito nada mais, nada é do que fazer um processo de se experimentar e de se projetar, podendo recolher várias experiências dentro desses processos evolutivos em diferentes dimensões. Ora, boa noite, adoro ouvi-la, obrigada, meu amor. Então, vamos então entender o nosso espírito como essa projeção da mente cósmica e nós vimos todos de uma unidade. O sentido de que somos todos um é justamente esta questão de nós temos todos a mesma origem, nós vimos todos dessa mente cósmica, nós somos todos uma centelha divina que neste momento está a ter a oportunidade de ter uma experiência, uma vivência nesta dimensão, que é a terceira dimensão, não é? Pronto. Como eu já falei aqui antes, nós não podemos, considerar que o processo do desenvolvimento e da evolução do espírito é um exclusivo da terceira dimensão. Porque existem outros espíritos, ou melhor, todos os espíritos têm oportunidade de evoluir noutras dimensões. Na quarta dimensão, na quinta dimensão, sexta, sétima, por aí. Ok? Então, agora
vamos à questão do desenvolvimento. A Raquel Delgado também cá está, vocês são lindas, tão bom ter a vossa energia aqui, que maravilha. Então, como eu estava a dizer, somos um espírito. Há muito que se ouve falar naquela expressão de sermos um espírito a ter uma experiência física, e se nós compreendermos esta questão que eu estava a falar, de sermos então esse espírito, ou seja, uma projeção da grande mente cósmica ou do Espírito Santo, ok? Uma projeçãozinha que vai evoluir em várias dimensões, mas que neste momento do aqui e do agora se encontra a evoluir num corpo físico, aqui na matéria, no planeta da Mangaia. Então, já começamos a compreender o que é o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual é justamente esta jornada que o nosso espírito faz por várias dimensões, em que vai recolhendo várias vivências e experiências dentro dessas várias dimensões, ok? Num processo que eu entendo como sendo eterno, é o céu da Eva, não se consegue partilhar. Bom, então, como é que o espírito evolui? Como é que se processa então este desenvolvimento espiritual? O propósito do espírito nada de mais, nada menos é do que evolução, experiência, experimentar jornadas de vivências e experiências por várias dimensões. Quando chegamos aqui à questão de estarmos nesta dimensão, na terceira dimensão, eu penso que é importante nós compreendermos que hoje temos musiquinha e tudo, e é a música do Filipe. Estou a ouvir harpa. O Filipe faz umas músicas que eu vos vou dizer uma coisa. Se o espírito evolui através das experiências, eu diria que a experiência de ouvir a música do Filipe, a harpa dele, para mim é um momento espiritual, é um momento de desenvolvimento espiritual. E como vocês sabem, uma das coisas que eu adoro é fazer a partilha. Então eu venho aqui e adoro partilhar a música do Filipe, as pessoas importantes que eu tenho conhecido ao longo da vida. Então hoje decidi fazer aqui o live com a música do Filipe, ainda bem que estão a gostar. O Filipe é o Merlin da música, podes crer. Bom, então, o desenvolvimento do espírito. Portanto, ele vai evoluindo em várias dimensões, agora encontramos aqui na terceira. E como é que o processo se dá? Nós temos que entender que nesta condição, portanto, a mente projeta a realidade, a nossa mente cósmica, a nossa centelha divina, o nosso espírito. O espírito é o nosso potencial evolutivo, ok? À medida que ele vai fazendo várias experiências, vivências nas várias dimensões, ele vai criando uma série de registros que nós aqui nesta realidade chamamos os registros akáshicos, ok? Que é como se fosse uma grande biblioteca onde estão lá todos os registros de todos os espíritos que existem, de todas as projeções do Espírito Santo, da mente cósmica, completamente intemporal. Portanto, nos registros akáshicos estão registadas todas as experiências que o espírito já fez, que está a fazer, que ainda vai fazer nesta linha de tempo, noutras linhas de tempo. E temos música, imagem fake, mas que disparate. Não estou a perceber, Emília. Emília, queres explicar isso, por favor? Bom, e portanto, eu diria que o espírito evolui por várias dimensões. Os registros dessas várias experiências são guardados nos registros akáshicos, que é como se fosse uma grande biblioteca, onde estão lá registadas todas as experiências desta dimensão, de outras dimensões, de todos os espíritos que existem em evolução neste momento. E o processo de memorização, e isto é muito interessante, é feito através do campo das emoções. Então, nós aqui nesta dimensão temos eu diria que uma mecânica, temos
uma máquina que se chama cérebro, que é responsável pelo processamento dos pensamentos, das emoções, sendo que este complexo dos pensamentos e das emoções são aquilo que nós precisamos para ter esta vivência aqui, e a parte dos pensamentos é a parte onde nós temos a capacidade de projetar a nossa mente cósmica, co-criar a nossa realidade. E a parte das emoções é a parte que permite fazer o registro das memórias dessas experiências e dessas vivências. Ora, esse campo que nós vamos preenchendo, cada um de nós, é o que nós chamamos da alma. A alma, ficam lá gravadas. Eu tinha dito que esse cenário atrás é fenomenal, parece encomendado. E alguém aqui entendeu o que eu estava a dizer, que era fake. Não faz mal, Emília. Olha, não é nada fake, tanto que, olha, o dia está a acabar. Eu, por acaso, comprei uma daquelas aranhinhas que tem aqui uma daquelas luzinhas, e então, agora, quando a noite chegar, já tenho aqui maneira de ter iluminação. Não é nada fake. E eu estava, olhem lá esta lua. Bom, então, como eu estava a dizer, todo este processo do desenvolvimento do espírito, neste momento, aqui na terceira dimensão, se for compreendido desta maneira, é mais fácil para nós depois começarmos então a abordar a questão do desenvolvimento espiritual aqui, agora, nesta condição onde nós nos encontramos, de uma forma mais organizada. Okay? Então, já percebemos que somos uma expansão, uma projeção da mente cósmica, a mente projeta, co-cria, a parte emocional faz o trabalho de registar as memórias associadas a essas experiências, a essas vivências, a alma é o caminho que o nosso espírito faz nessa jornada evolutiva, e eu diria que todos nós, na nossa jornada e no nosso desenvolvimento espiritual, já estivemos a evoluir nas outras dimensões, e embora estejamos agora aqui a evoluir nesta dimensão, na dimensão da densidade da matéria, também é possível que nós estejamos a fazer essa evolução simultaneamente em outras dimensões. E aí, aqui entramos na questão do tempo, porque existem várias linhas de tempo, e eu diria que na quarta dimensão, eu já falei acerca disto várias vezes, na quarta dimensão, o tempo portanto, é processado de uma maneira diferente daquela que nós compreendemos aqui. Portanto, nós temos muito a organização do tempo feita no passado, presente, futuro, as 20 horas, o amanhã, o depois da manhã, porque precisamos dessa organização de tempo para nos entendermos cognitivamente, socialmente, cronologicamente. No entanto, quando entramos nos domínios da quarta dimensão, que nos compõe também, não é? Nós temos, eu já falei aqui pelo menos das 9 dimensões que compõem, assim em grosso, a existência. Significa que nós podemos estar neste momento a evoluir aqui neste corpo, nesta dimensão, no aqui e no agora, mas também podemos estar a evoluir no nosso passado e no nosso futuro. O desenvolvimento espiritual, ele é feito simultaneamente no presente, e o desenvolvimento que nós estamos a fazer agora no presente, ele modifica a nossa linha do passado e a nossa linha do futuro. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, a PNL tem uma técnica que se chama Timeline Therapy, e havia um senhor, o Gestalt, que trouxe à superfície muito esta questão das linhas de tempo, em que disse que um acontecimento no passado emocional que gere de alguma forma uma limitação, um bloqueio, ele vai condicionar os acontecimentos no presente. Ou seja, se alguém for abandonado, maltratado na sua infância, pode ser que neste momento tenha comportamentos sugestionados, condicionados por essa experiência no passado. Agora, se nós no presente momento fizermos um mergulho ao nosso interior,
recordarmos, fizermos uma regressão até esse momento, ressignificarmos essa emoção, essa experiência do passado, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que os nossos comportamentos e as nossas emoções no presente momento sejam alterados no sentido mais evolutivo. Portanto, se nós tivermos um trauma de abandono na infância que seja trabalhado neste momento, porque está a condicionar, por exemplo, as nossas relações ou a nossa autoestima, o que vai acontecer é que se nós formos lá atrás, na linha do tempo, interiormente, regredirmos pela quarta dimensão àquela memória, demos um novo significado, vai fazer com que mude o nosso futuro. Então, o presente momento, o agora, eu diria que é potentíssimo no sentido do nosso desenvolvimento espiritual, porque nós não estamos apenas a evoluir nesta dimensão, e quando eu digo que estamos a evoluir também nas outras dimensões, estou aqui a dar o exemplo da quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, e nós temos oportunidade daqui na terceira dimensão, na matéria, acedermos através da nossa parte espiritual à nossa quarta dimensão, dimensão do tempo, irmos ao passado, ressignificar aquela memória. Querida Elsa, é isso que eu estou a explicar. Como é que fazemos? Olha, podemos fazer através de regressão, hipnose clínica, constelações sistémicas. Há muitas técnicas que estão desenvolvidas hoje em dia que nos podem facilitar o processo de nós conseguirmos reunir condições de acedermos através do nosso processo de consciência, entramos ao nível da quarta dimensão, irmos ao nosso passado, ressignificar essas tais experiências, e quando nós damos novos significados à luz da consciência do presente e do agora, vocês imaginem uma criança, um adulto, que a sua criança interior tenha sido, por exemplo, tido um episódio de abandono, ok? Na idade adulta, se essa pessoa se permitir, através das técnicas terapêuticas que estão disponíveis hoje em dia, fazer um processo de aceder a essa linha de tempo, ir àquela memória, ressignificar à luz da consciência que tem como adulta, ok? Esse processo vai fazer com que ela modifique aquela experiência em termos da memória que tem no passado. Isso vai ter consequências no presente, portanto a pessoa faz o processo de ressignificação, de cura, de sanação, ok? Isso vai fazer com que ela mude o seu futuro. Logicamente, porque a Nádia diz que fez hipnose clínica e funciona assim. É verdade. Aliás, eu acho que muitas pessoas que já experimentaram técnicas terapêuticas que nos permitam entrar na quarta dimensão, na linha do tempo, sabem perfeitamente as constelações sistémicas, a hipnose clínica, a PNL, conseguem perceber efetivamente nas suas vidas melhorias, resoluções, sanações, libertações que permitem, de alguma forma, fazer o quê? Modificar o futuro. Porque se nós, no presente, conseguirmos ressignificar o passado, os nossos comportamentos no presente vão alterar, e então nós talvez no futuro já não estejamos a ter comportamentos de medo do abandono, falta de autoestima, ok? Então, isto para tentar trazer aqui à superfície o facto de nós não estarmos, apesar de estarmos aqui na terceira dimensão, no corpo físico, a ter esta experiência como uns humanos agora, temos também, portanto, toda esta multidimensionalidade e evoluímos nas várias dimensões, apesar de estarmos agora presentes aqui na terceira dimensão. É um trabalho intenso, mas muito transformador, diz a Marisa. É mesmo. E quando nós transformamos no agora, no presente, o que é que está a acontecer? Nós estamos a modificar o nosso futuro. Porque nós já não vamos seguir as nossas vidas, as nossas experiências condicionadas pelo um passado que estava de alguma forma condicionado por experiências e memórias que nos autossabotavam a algum nível. Ok? Então,
Eu penso que é importante nós compreendermos que no desenvolvimento espiritual estão todas estas variáveis aqui envolvidas e que devemos compreender, portanto, que somos efetivamente o tal espírito e que o tal espírito é uma expansão da mente cósmica, é a nossa centelha divina. Vimos todos do mesmo sítio, um dia vamos para lá regressar e a parte bonita é que quando nós temos experiências nessas técnicas, nessas terapêuticas, de nos conectarmos ao nível dessa luz interior, daquilo que nós realmente somos, e hoje temos, e já não há volta a dar. Pois é, Sandrinha. Hoje tinha uma das minhas alunas a perguntar-me assim, olha Eva, então é hoje que vais falar do Sitting in the Power. Eu vou-vos falar aqui acerca do que é o Sitting in the Power. O Sitting in the Power é uma meditação que se pratica muito no Arthur Findlay College, que eu estou farta de falar, no College de Médiuns que eu frequento no norte de Londres. E todos os dias, todas as manhãs, nós começamos o dia, antes de qualquer trabalho de desenvolvimento espiritual, mediúnico no college, a primeira coisa que nós fazemos de manhã é fazer uma meditação. A maior parte dessas meditações são, direcionadas para um encontro da nossa consciência com a dimensão do nosso espírito. Isto eles chamam-lhe o Sitting in the Power. E o que é o Sitting in the Power? Nós começamos a baixar as nossas frequências mentais ao ponto de conseguirmos um estado interior de baixas frequências, talvez, eu acho que a frequência delta já nos permite chegar neste ponto. E sermos conduzidas ao nosso interior a encontrarmos a nossa luz interior. Quando nós conseguimos fazer esse processo em consciência durante uma meditação e nos encontrarmos com a nossa luz interior, a luz interior é o nosso espírito. Quando nós conseguimos fazer esta conexão através da meditação, nós estamos a abrir a porta da nossa consciência a experienciar o contacto com a nossa parte divina, que é o espírito. E conseguimos limpar qualquer trauma para as gerações seguintes. É verdade, Marisa, é isso mesmo. Ainda bem que estás a tocar nesse assunto, porque quando nós fazermos, portanto, a cura das memórias e das experiências que envolvem os nossos ancestrais, o que é que nós estamos a fazer? Estamos-nos a curar a nós, estamos a ajudar na cura dos nossos ancestrais e estamos a ajudar o futuro das nossas gerações, dos nossos filhos, no sentido em que eles já não vão levar com eles registros de memórias que podem ser sabotadoras ao nível da personalidade deles, sobretudo a um nível extremamente inconsciente. E então eu diria que é dos trabalhos mais bonitos no desenvolvimento espiritual, é nós assumirmos a responsabilidade por fazermos esse processo interior de conexão com o espírito, de sanação e de cura dessas memórias. E atenção, essas memórias podem estar associadas às experiências que nós tivemos agora, nesta vida, nesta existência, mas atenção, porque as técnicas podem nos levar a nós acedermos a vidas passadas, vidas paralelas, entre vidas e vidas futuras. Portanto, isto é aqui uma panóplia de... eu diria que existem infinitas formas de nós multidimensionalmente podermos evoluir espiritualmente através destas novas técnicas terapêuticas, altamente holísticas, porque isto é a definição do holístico. Estou a ver aqui a Ana Correia e Marisa Cruz numa troca amorosa. Damn, I love the way you explain and enlighten. Oh, meu amor, obrigada, Dani. Então, eu diria que quando nós compreendemos que, desculpem lá a expressão, nós somos mesmo um espírito,
O que nós somos na nossa essência é esta dimensão espiritual. E ela projeta-se na terceira dimensão, mas ela está simultaneamente nas outras dimensões todas ao mesmo tempo. E quando nós compreendemos e recordamos quem somos, porque eu penso que uma das coisas que a humanidade está sedenta e num processo maravilhoso, eu já fiz aqui um live sobre a ascensão planetária, é isto que está a ocorrer agora. Nós estamos aqui no planeta Terra, o planeta Terra está a ascender à quarta e à quinta dimensão, nós estamos a fazer este processo com o planeta, e quantos mais de nós conseguirmos compreender estes conceitos que eu estou aqui a falar convosco, de sermos verdadeiramente o que nós somos, é um espírito. Nós somos um espírito. Ponto. E quando estamos aqui na terceira dimensão, neste planeta, na Terra, e começamos a ter experiências de natureza espiritual, sejam elas através das epifanias, das sincronicidades, de repente nós darmos por nós a pensar naquela pessoa e cruzamos-nos com ela na rua, ou às vezes precisamos daquela ajuda, daquela palavra amiga, e recebemos aquele telefonema, e de repente as sincronicidades, elas vêm ter connosco, elas começam a dar muitas vezes significado a experiências que nós muitas vezes nos trazem confusão. Eu sei que muitos de nós temos imensas intuições, e quando estes conceitos não estão esclarecidos, de uma forma simples, porreira, nós não temos que andar a fazer da espiritualidade uma coisa do além, porque não é. Eu diria que a espiritualidade é a realidade, e nós temos andado aqui talvez um bocadinho todos iludidos. Eu costumo às vezes dizer que nós somos filhos do Walt Disney, a achar que o príncipe e a princesa encontraram-se e foram sempre muito felizes, e a vivermos um bocadinho aquela questão. Nós temos que entender uma coisa: a vida, como nós a vivemos aqui, ela é feita do dia-a-dia. Nós somos animais de rotinas. O dia-a-dia é uma coisa que nos pode consumir de tal maneira, com responsabilidade, contas para pagar, filhos, tarefas, trabalho, e eu diria que esta rotina diária às vezes está de tal ordem avassaladora nas nossas vidas, que nos retira tempo para nada. Simplesmente nós pararmos e estarmos com nós mesmos. O desenvolvimento espiritual passa por: conhece o espírito que habita em ti. E nós muitas vezes esquecemos que é importante parar para podermos ter oportunidade de, no nosso silêncio interior, compreendermos a força que aqui está. O espírito é poderoso. Nós temos umas capacidades incríveis. Olha, eu vou-vos dar aqui exemplos. Muitas de vocês já assistiram. Eu vou-vos dar o exemplo, por exemplo, do programa das crianças que eu faço com a minha filha, em que a minha filha mete um blindfold e eu ajudei a desenvolver uma coisa que é a visão não ocular. Nós temos capacidades psíquicas, telepáticas, intuitivas, visão não ocular, remote viewing. O espírito tem a capacidade de co-criar a sua realidade. E então, o desenvolvimento espiritual é tudo isto. É nós recordarmos quem somos, resgatarmos o nosso mestre interior, o nosso poder pessoal, o nosso poder espiritual, e termos consciência. Vocês tenham muita atenção às leis universais. Eu já fiz um live acerca disto, estou agora a começar a pôr posts. Investiguem sobre as leis herméticas, porque nós estamos aqui a viver num contexto do universo. O universo tem várias dimensões, ele é regido por leis, e nós andamos aqui mega distraídos a vivermos a nossa rotina, presos demasiado à televisão, à expectativa que a sociedade tem de nós, à rotina que nos come por dentro, não nos dá disponibilidade para nós pararmos, nos ligarmos ao nosso espírito, e curtirmos a vida.
Eu não estou a dizer isto de uma forma irresponsável. Agora vamos borrifarmos no sistema e andarmos aqui só a fazer meditação e a co-criar. Não é isso. Isto é uma coisa que vai sendo feita gradualmente, mas à medida que nós começarmos a compreender o poder que nós temos e somos, começarmos a resgatar, a recordar quem somos, a desenvolvermos as nossas capacidades psíquicas, a nossa telepatia, a nossa intuição, nós vamos perceber que, de acordo com as leis do universo, nós temos capacidade de co-criar a nossa realidade. A segunda lei universal, ela diz que é a lei da correspondência. Portanto, tudo é mente cósmica, que é o que nós somos, é uma projeção da mente cósmica. Quando nós criamos uma determinada realidade ao nível da nossa estrutura mental, ela, através da terceira lei da vibração, ela vai ser emitida para o universo e vai nos ser devolvida em correspondência pela segunda lei do universo, que é a lei da correspondência, ok? Então, nós temos que entender que a nossa realidade é uma projeção daquilo que a nossa mente cósmica está a criar. E quando nós compreendemos isto, compreendemos a quinta lei, que é a lei da causa e efeito. Então, eu diria que o maior poder que nós podemos assumir neste momento é compreendermos que o aqui e o agora, este momento em que nós estamos a experienciar, há muitas pessoas que dizem que isto é uma chatice, que é densidade, que aqui há muita maldade. É verdade que existem muitas forças evolutivas e tudo mais. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. A experiência na densidade, pelo menos aqui no planeta Terra, é uma coisa maravilhosa. Vocês já viram o que é a maravilha de nós experimentarmos um pôr do sol? Vão até à costa, agora, num dia destes. Olhem lá a bênção que é o nosso espírito poder estar a ter oportunidade, de comer aquele bolo de chocolate do caraças. Vejam lá a bênção que é a possibilidade do nosso espírito poder fazer o amor. Vejam a maravilha que é nós podermos ter uma criança que acaba de nascer no colo e chorarmos de amor pelaquela criatura. E, portanto, esta experiência que nós estamos aqui a ter, no aqui e o agora, na terceira dimensão, é uma coisa incrível. Tudo isto faz parte de um processo evolutivo que naturalmente também inclui. Portanto, nós quando estamos aqui, quer dizer, eu estou aqui a dar o lado assim mais florido da coisa, mas nós quando estamos aqui na terceira dimensão, nós estamos numa dimensão em que experimentamos as polaridades. Esperem lá que vocês estão aqui a dizer uma data de coisas que eu quero ler. A Marisa. Eu acho que muitas vezes não queremos ouvir a verdade que habita em nós e vivemos na ilusão que é mais confortável. Pois, mas sabes o que é? Isso tem a ver com questões culturais e a forma como socialmente nós temos estado a ser conduzidos. Porque em outras civilizações antigas as coisas não se processavam desta maneira. Mas está tudo certo. De alguma maneira, também temos que entender que a imperfeição faz parte deste processo espiritual, deste desenvolvimento espiritual. Porque se fosse tudo perfeito, se tivesse tudo na ordem, o que é que acontecia? Não havia motor. Nós não tínhamos que conquistar, melhorar, alterar, evoluir, porque já estava tudo perfeito, tudo evoluído, certo? Mas, daqui a nada puxo-te para aqui, para a conversa, Marisa. Pois é muito desconfortável. Traz transformação. Eva, deixa lá eu fazer o amor. Eu sou uma maricas com este tema. Bom, então vamos lá. Eu tinha aqui algumas dicas. Portanto, assim resumindo, ok? O que é o desenvolvimento espiritual? É nós
compreendermos que somos o espírito, é compreendermos que temos várias vivências. Esse desenvolvimento espiritual é então a jornada do nosso espírito a evoluir em várias dimensões, mas neste momento, no aqui e o agora, termos consciência da importância que é o aqui, o agora, o presente momento. E se o grande propósito do desenvolvimento e da jornada do espírito é a experiência, é experimentar o seu potencial evolutivo, então o que é que eu posso deixar aqui em termos de sugestão? Opá, vivam. Busquem a experienciar o máximo que vocês possam. Porque, em boa verdade, é isso que o Espírito quer. Ele quer recolher o máximo de experiências. E dentro desse processo, é importante que nós também compreendamos aqui o seguinte. Pá, esta lua está espetacular. Façam muito amor. Ai, agora já estás comigo, Marisa. O amorzinho. Então, se nós compreendemos as leis do universo, o aqui e o agora, os tempos, o espírito, tudo isto, temos que também incluir no pacote do desenvolvimento espiritual a quinta lei do universo, que é a lei do ritmo, que está associada aqui ao chakra cardíaco e que fala do quê? No processo de evolução, e isto nós assistimos no cosmos, portanto, no macrosistema, e vamos experimentá-lo no nosso microsistema, e quando eu falo desta experiência associada a ritmos, temos sempre que considerar que vão haver sempre momentos em que nós vamos experimentar fases de contração e fases de expansão. Nós não estamos sempre a evoluir no auge da iluminação e está tudo perfeito e estamos sempre na moda de cima. Não, nós muitas vezes, para conseguirmos dar saltos no nosso desenvolvimento espiritual, nós temos que passar pelas fases de quê? De recolhimento. Pensem que se vocês quiserem dar um salto físico, o que é que acontece? Para vocês terem força, para darem um salto maior, vocês têm que se agachar. Ou seja, para nós termos força para dar um grande salto, primeiro temos que contrair e acumular energia para que depois então esse salto possa ser dado. Então, no processo de evolução, nós estamos sistematicamente a vivê-lo através de ritmos. Essa é a quinta lei, ok? E temos que entender também que nesse processo do desenvolvimento do espírito, sobretudo aqui nesta dimensão da matéria, é também muito importante nós entendermos as polaridades, que é a sexta lei, está aqui associada ao segundo chakra, ao chakra sexual, ok? E as polaridades, temos que então considerar as forças positivas e negativas. E quando eu digo negativas, não é no sentido depreciativo, é o mais e o menos que estão associadas ao magnetismo. E é importante que nós... Pronto, já está tudo a fazer o amor aqui. Tão bom! Ok, então... no processo do desenvolvimento do espírito, quando nós compreendemos as forças positivas e negativas, nós compreendemos que quando vimos aqui a experienciar o processo, vai sempre ter que haver aqui um equilíbrio. Para quê? Para que o movimento seja constante, e não devemos compreender o lado negativo no sentido depreciativo da coisa. Porque se nós virmos, por exemplo, numa pilha, para a eletricidade, a energia acontecer, estas forças têm que estar em pé de igualdade, ok? E têm que estar harmonizadas entre elas, e podemos encontrar aqui o paralelismo entre o feminino e o masculino, o yin e o yang, o frio e o calor, a alegria, a tristeza, o doce e o amargo, o dia e a noite, ok? Então, no nosso desenvolvimento espiritual, também é muito importante que nós consigamos equilibrar estas forças dentro de nós, a força masculina, a força feminina, para que o alinhamento em termos da energia vital do nosso magnetismo estar equilibrado. Quando o nosso espírito consegue
ou melhor, quando a nossa consciência consegue aceder ao espírito e fazer o alinhamento de todas estas coisas que tenho estado aqui a falar, desde a projeção da nossa mente através da vibração e que nos devolve em correspondência aquilo que nós criamos mentalmente, dentro dos ritmos, alinhando o positivo e o negativo, compreendendo que não há absolutamente nada na nossa vida que não seja causa e efeito, porque tudo, a nossa realidade é uma projeção que está dentro de nós. Quando nós conseguimos alinhar todas estas leis universais ao nível da nossa consciência e conseguir integrá-las ao nível de cada um dos chakras, porque elas têm correspondência com os nossos centros energéticos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um fenómeno maravilhoso. Nós começamos a conseguir alcançar um alinhamento tal nas nossas vidas que nós começamos a praticar a coerência na nossa realidade. Portanto, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas começam a ficar alinhadas com os nossos comportamentos efetivos. Portanto, nós já não andamos a pensar uma coisa, a sentir outra e a fazer outra. Conseguimos estar perfeitamente alinhados nestas leis, em consciência, e experienciar o yin e o yang, o alto e o baixo, o doce e o amargo, a contração e a expansão, e aceitar todo esse processo como parte da nossa evolução e desenvolvimento espiritual. O que é que acontece? A última lei de todas é a cocriação. E eu diria que quando nós conseguirmos perceber que temos um poder espetacular, que é o poder do espírito, a manifestar-se na matéria, quando nós começamos a nos desenvolver, a praticar, a compreender todos estes conceitos que têm estado assim aqui a falar, e começar a fazer então o trabalho interior de sanação, de compreensão, de alinhamento, de prática da coerência, nós podemos começar a co-criar na nossa realidade aquilo que mais desejamos. Saúde, abundância, amor. Epá, e se isto não é espetacular, eu não sei o que é. Então, claro que a vida não é uma linha reta, não dá. Se fosse, olha, eu vou-te só dar, olha a Ritinha, oh amor, minha querida. Claro que não é uma linha reta. Oh Dorinha, olha lá esta imagem. Quando alguém está no hospital e a linha lá do cardio, não sei quanto, está a fazer pi, que acabou, game over. Nós precisamos do pi, 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 pi. E, portanto, sem movimento, a vida é movimento. Sem movimento, não há vida. E, portanto, é muito importante para o desenvolvimento do espírito nós começarmos a compreender qual é a quarta lei. Então, espera. A primeira é o mentalismo. A segunda é a correspondência. A terceira é a vibração. A quarta é o ritmo. É o do coração. A quinta, causa e efeito, plexo solar. A sexta, polaridade, segundo chakra. E a sétima está associada ao chakra da raiz e à cocriação, à geração. Eu já deixei um post esta semana sobre as leis universais. Já tenho preparada o primeiro post, estou só à espera de não sobrecarregar aqui a Cosmic, para fazeres o primeiro post sobre o mentalismo. O mentalismo é a primeira e única lei do universo. Todas as outras são extensões desta lei. E, portanto, em resposta a ti, I wear kindness, a quarta lei é a lei do ritmo, está associada ao chakra cardíaco e fala então dos tais ritmos que são necessários em todo o universo. Portanto, contração, expansão, contração, expansão. Aliás, o próprio universo tem um pulsar próprio de contração e expansão. Nós, desde que nascemos, o nosso corpo, até que partimos, desde que respiramos pela primeira vez até que respiramos pela última vez, o nosso corpo tem um biorritmo que assenta justamente nesta contração-expansão.
todos os nossos órgãos, eles estão sistematicamente a contrair e a irem ao momento da origem, de onde vieram, que na realidade é a nossa espinha, a nossa coluna, ok? E em expansão para o resto do corpo. E, portanto, há muitas terapias faciais. Eu fui já terapeuta sacrocraniana e trabalhava com a parte facial do nosso corpo. Eu, num live que tive agora há pouco tempo com a Marta Metrace, ela falou-me numa perspectiva da fáscia que eu achei incrível, que dizem que é o tecido, ela falou assim numa expressão que era o tecido consciente ou o tecido mágico ou espiritual, eu não me lembro bem da expressão. E então o que é que acontece? Essa fáscia que nós temos no nosso corpo é um tecidozinho nervoso, sobretudo composto de elastina e colagênio, que está a unir órgãos, tendões, ossos, tudo no nosso corpo, e que compõe um sistema semi-hidráulico inteligente que nós temos no nosso corpo, que é composto pela fáscia, sistema nervoso central e líquido cefalorraquidiano que nos corre na medula. E uma das coisas que eu ficava fascinada nas práticas que fazia quando era terapeuta manual, e atenção que eu tinha pessoas em Marquesa a fazerem regressões, a terem experiências altamente espirituais e multidimensionais durante as terapias de Marquesa, quando lhes trabalhava a fáscia. Porquê? A fáscia faz a comunicação de tudo o que se passa no nosso corpo físico e etérico, energético e espiritual. É como se fosse a ligação, é o tecido mágico que faz a ligação de experiências que nós tivemos. Imagina que alguém fez, por exemplo, um aborto e ficou com tecidos traumatizados emocionalmente, e então às vezes eu fazia terapêutica e a fáscia registava aquela emoção e havia a parte de libertação somato-emocional. Às vezes até vinham experiências de vidas passadas durante essa terapia facial. Então o que é que acontecia? Eu recordo-me perfeitamente que a primeira coisa que eu fazia quando tocava o corpo da pessoa era anular-me por completo e dizer mentalmente: mostra-me o que é que se passa. E eu ficava completamente imóvel, com as mãos muito suavemente colocadas em cima do corpo da pessoa, e a fáscia, ela começava-se a mover, e ela começava a dar indicações de quistes energéticos, traumas físicos, e começava a comunicar ao sistema nervoso central o que é que se estava a passar. E o sistema nervoso central comunicava com o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que é responsável por produzir aquilo que é necessário para restabelecer a ordem no sistema. E as pessoas tinham experiências incríveis, e o mais bonito é que eu, quando estava, portanto, a perceber os movimentos da fáscia, estava a percebê-los através do ritmo. Porque a fáscia tem esse ritmo de contração, expansão, e até há uns segundos próprios para isso. Acho que são cerca de 12 segundos, até que faz um ciclo completo de contração, expansão, mas agora já não tenho a certeza. Ora bem, mas vocês estão aqui, já estamos quase a acabar. A fáscia é a conexão, a fáscia é incrível, é algo do nosso... Aliás, o nosso corpo físico é das construções mais incríveis do divino. Vocês já viram a engenharia e a arquitetura e a inteligência envolvida no processo da criação? Vocês já viram o quão mágico e incrível é nós termos um corpo que permite reprodução, que permite pensar, que permite sentir, que permite comer, fazer xixi, que permite a manifestação da consciência? Eu sou fã da nossa condição. Tenho consciência que deve ser muito mais fácil o nosso espírito evoluir ao nível da quinta, sexta, sétima dimensão. São dimensões muito mais subtis, em que a densidade não tem nada a ver com esta material. Mas eu diria que isto é um desafio que nós podemos aqui experimentar
ao mais alto nível a condição divina, com tudo o que implica, com a alegria e com a tristeza, com o doce e com o amargo, com o frio e com o calor. E portanto, pá, eu acho que esta experiência aqui não é para meninos. Eu acho que o nosso espírito foi muito corajoso em de alguma forma escolher, voluntariar-se, não sei, em vir ter uma experiência numa dimensão tão densa como a matéria. Mas lá está. Podemos estar aqui e ter momentos exigentes, duros, desafiantes. Epá, mas também temos a oportunidade de ter experiências mágicas. Mágicas. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Por exemplo, o ato de comer é uma coisa maravilhosa. Eu não sei como é que é aí do vosso lado, mas a experiência de vocês comerem uma coisa que adoram é uma coisa que vocês não experimentam em mais dimensão nenhuma. Deixem-me ver aqui mais. Tenho tanto para aprender, fico fascinada a ouvir-te. Oh, Vera. Elsa! Oh, Elsinha. Obrigada, querida. Parece que estamos ali, não é, Regina? Tecnologia humana, o futuro. Olha, Dorinha, sabes que eu já falei acerca disso. Já fiz aqui um post em tempos em que falava disto. Para mim, a tecnologia do futuro é absolutamente a tecnologia do ser humano. É nós começarmos a despertar este potencial, recordar quem somos, o potencial que temos, começar a trabalhar todas estas questões que eu tenho estado a falar convosco do desenvolvimento espiritual e conseguirmos trazer a esta dimensão. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que isto deve ser o desafio máximo da expressão do divino em termos evolutivos. Porque nas dimensões mais subtis, na sétima dimensão é considerada o paraíso só, pronto. A quinta dimensão é a dimensão dos mestres, da consciência do universo, quer dizer, em que tudo é compreendido, nada é julgado, está tudo porreiro. A quarta dimensão já não é tão fácil. A terceira então, que é onde nós estamos, mas a meu ver, no meu entendimento, e vale o que vale, quanto mais nós conseguirmos acompanhar a ascensão do planeta, que é a nossa terceira dimensão, nesta ascensão, nesta sublimação energética à quarta e à quinta dimensão, que são respectivamente a quarta dimensão, a dimensão do tempo, em que nós estamos cada vez mais a ter condições para aceder a passado, presente e futuro no agora, ok? Trabalhamos nas várias linhas de tempo e podemos também trabalhar a ascensão e a abertura de consciência à quinta dimensão, que é a dimensão da consciência universal. Nós, ao acompanharmos este momento espetacular e único da ascensão planetária com parte do planeta que somos, os humanos, que somos a ligação do céu à terra, do divino à matéria, eu acho que isto é um momento único. É difícil? É! Deixar o velho para trás, para abraçar o novo, envolve sempre uma morte e um renascimento. Mas vamos lá! A gente não está aqui para estar estagnados. Bora lá matar o que for necessário para deixar chegar o que está para nascer. E eu acho que este momento foi, de alguma forma, escolhido por muitos de nós, justamente por ser tão importante, tão único, de ser vivido. Bom, já estamos a 1 minuto disto acabar, oh my God. Que coisa maravilhosa, isso é brutal. Pois é, Marisa, meu amor. Nossa, ora bem, só pensas em comer, diz a Regina. Adoro comer. Bora lá, não é, Ricardinho? É isso mesmo, temos que estar aqui. Eu devia estar com uma borracheira quando escolhi vir experienciar esta vida. Isso depende sempre da perspectiva. Temos sempre que escolher a perspectiva que nos ajusta melhor. Olhem, estamos a 30 segundos. Eu vou-vos deixar com um grande beijinho. Quero agradecer a presença de todas vocês, todos vocês. A vossa energia está sempre presente nestes lives e é esta conexão todas que nós temos todos
que é o motor da evolução. Bora lá todos fazer este desenvolvimento espiritual, individual e coletivamente. Um mega beijinho. Isto vai estar mesmo a desligar. Beijinhos a todas. Uma boa noite.